Então vamos começar a segunda sessão das conferências Carmona e Costa 2016 e a nossa convidada da Fundação é a Sara Antónia Matos, que agradeço já a sua presença. Estas conferências, como vimos na primeira, que foi a do Jorge Silva Melo, estão subordinadas a este título, Preso por ter cão, preso por não ter, que sintetiza a dificuldade que há em tomar uma posição em relação ao problema do público. Quer dizer, se há muito público, pode não querer dizer sucesso; se há pouco público, pode não querer dizer insucesso. De qualquer maneira, estas pessoas que foram convidadas, o Jorge, a Sara, José Manuel Costa, a Maria José, estes quatro, pelo menos, são pessoas que se debatem no seu dia-a-dia profissional com o problema do público. São pessoas que programam, são pessoas que pensam a quem se dirige aquilo que a instituição a que estão ligados, a quem se dirige as atividades da instituição a que estão ligados. E, portanto, pode ser extremamente interessante que a experiência real, e não uma experiência teórica só, mas aquela do dia-a-dia, seja útil para a nossa reflexão sobre o problema do público e sobre o problema da aceitação do público do que se faz hoje, da chamada arte contemporânea, que é um problema que se põe sempre e sobre o qual há imensas ideias feitas e há imensas... portanto, é um pouco pedir à Sara que nos fale da sua experiência, não é? Muito obrigado. Bem, eu queria agradecer ao Manuel Costa Cabral, comissário do programa, o convite e também a confiança que me deu para fazer esta conversa, e também, claro, à Maria da Graça e à Fundação Carmona e Costa, que é uma casa onde eu me sinto sempre acolhida da forma mais digna. E depois de dizer que acabei por escrever o que queria comunicar, também para ser mais sistemática na abordagem às questões que o Manuel lançou e que foram essencialmente, o Manuel corrija-me se eu não estiver correta, como programar, para quem programar e como é que se levam os projetos à prática. E, portanto, eu vou tentar, neste pequeno texto, abordar todas essas questões e tentar ser sistemática. Se eu acelerar um bocadinho, depois façam-me sinal que eu... Em primeiro lugar, gostava de falar do título do programa, Preso por ter cão, preso por não ter, que recebi com um sorriso por considerar muito perspicaz e porque o Manuel me explicou que pretendia convidar pessoas que estivessem no combate, não só na investigação académica, mas também na luta diária, a levar projetos à prática, em alguns casos à frente de instituições, a dar a cara todos os dias, quer as coisas corram bem, quer corram mal ou menos bem. Estamos, portanto, a falar de fazer coisas e de um embate positivo, negativo ou inócuo, que também é uma possibilidade, com pessoas. Estamos a falar de recepção e de públicos. Pensar uma programação com determinados fundamentos estéticos e artísticos, mas também éticos, eu vou tentar falar disso, levar essa programação à prática e fazer com que ela aconteça diariamente, estar no combate e no embate, é de facto disso que se trata, ser preso por ter cão e por não ter. Procurando então não cair num discurso académico, gostava de pensar esta ideia de programar coisas para um público e levá-las à prática em duas perspectivas. A primeira é de que o público é uma entidade múltipla e abstrata, mesmo quando nos referimos a ela no plural, públicos. Demasiado múltipla e abstrata para nos servir de barómetro para o teor da programação. Não significa isto que nós estejamos, de algum modo, atentos às reações do público. A segunda perspectiva é de que estar no embate e no combate implica que nas programações que desenhamos e no desempenho das nossas funções criamos espaço para a tentativa e erro, para a falha, porque sem admitir este espaço dificilmente há lugar para o ensaio e para a alternativa.
Penso que é isso que se procura quando se desenha uma programação. Criar diferenciação e alternativas, não só nos conteúdos, como nas próprias formas do fazer. A este propósito, e para perceber o que quero dizer, com a ideia de criar ensaio, gostava de vos ler um excerto que escrevi para a entrevista com o Rui Chaves e que penso condensar bem esta ideia de ensaio. O texto refere-se ao trabalho de curadoria, mas poderia aplicar-se também ao de programação. Diz assim: partamos do princípio que o resultado de um projeto não é totalmente previsível e que aceitar o desafio nele envolvido implica, por parte de quem o integra, travar um pacto cujo desfecho não tem eficácia garantida. Devido à sua natureza condicional, este pacto reside numa espécie de acordo, o qual envolve em si também uma expectativa. São assim os projetos de curadoria e de programação que, até se levarem à prática, possuem uma condição de virtualidade, tratando do possível, do optativo, do hipotético, do utópico. Nessa medida, o compromisso estabelecido entre o curador e o artista pode sustentar-se na confiança mútua, no reconhecimento dos pares, na empatia com a obra e com o pensamento do autor, fatores a que também não são alheias outras dimensões da vida. A curadoria, enquanto prática de especificidades próprias, só se efetiva quando se faz exercício de todas as instâncias inerentes ao processo de formulação de uma exposição, ou seja, quando o processo é negociado. Pois há sempre um conjunto de forças históricas, sociológicas, institucionais, físicas, com as quais é preciso entrar em jogo e é necessário conduzir. Neste sentido, a curadoria pode ser entendida como um pacto, um acordo que se estabelece entre o curador e o artista, ou o curador e outra entidade, mas também um compromisso com o público que legitimamente possui expectativas. Estas expectativas passam por aspirações que os artistas inscrevem nas nossas vidas e que não são apenas de ordem apaziguadora ou de domínio da contemplação. O universo da arte também é da ordem da desestabilização, da reviravolta do mundo, da intensidade das relações, da brutalidade dos encontros, da imprevisibilidade da vida. As propostas artísticas trazem ao mundo normalizado novos folgos e possibilidades não previstas. E fiz um grande salto e, para acabar, aceitei arriscar com o artista, alinhar neste voo vertiginoso, erótico, do não saber, porque afinal é também deste pacto que trata a curadoria. Quero dizer que, enquanto estamos a programar ou a fazer uma curadoria, há toda uma dimensão de desconhecido e de expectativas que nos fazem dar e pôr as coisas em prática, que é erótica nesse sentido de suscitar e alimentar o desejo sem os saciar e que, portanto, é necessária para nos fazer avançar. Se por vezes esse desconhecido mete medo, sim. Eu achei até muito curioso que na primeira sessão o Jorge Silva Melo disse que no teatro tem todos medo ao mesmo tempo. E eu penso que nas artes plásticas o medo é muito mais solitário. Mas depois podemos falar disso se quiserem. Portanto, se esse desconhecido mete medo, sim. Se cometemos erros, sim. Mas eles são inerentes à nossa prática de ensaio. E se a assumirmos, claro, à natureza das nossas funções. E para criar essa tal alternativa, é preciso admitir e até mesmo integrar nas nossas práticas e modos de estar esta possibilidade. Para falar deste espaço de abertura, que advém da prática de ensaio, inerente à programação, à curadoria, às exposições, à investigação, desenvolvi na minha tese de doutoramento a noção de espaço não resolvido. As exposições colocam em relação aquilo que não estava relacionado, associam e criam ligações entre o que parecia desconexo, entre o passado e o presente, a história e o mundo imaginado, com isso atribuindo novos sentidos à atualidade e ao mundo que habitamos. Digamos que o ensaio e a noção de espaço não resolvido se fundam numa abertura que, por sua vez, indica a existência de um espaço em construção. Este espaço em construção não é estipulado, é imprevisível,
É o espaço onde os artistas e os profissionais da área formulam dúvidas, colocam hipóteses e reelaboram questões. Mas este espaço é também o do espectador e não deve ser nem ficar fechado para que o espectador também possa construir as suas posições e representações ideológicas. Nessa medida, o espaço não resolvido, a vertente de ensaio, consiste numa zona de risco necessária na medida em que é um espaço do advir, em que nos podemos surpreender ou desencantar, falhar ou suceder. Se gostamos de falhar, acho que ninguém gosta de ser preso por ter cão, por ter tentado, por ter posto em prática. Mas estamos nestes lugares é para o fazer, e a mim parece-me que os artistas têm escrito na sua natureza este ímpeto para arriscar. Não podemos esquecer que são eles quem mais arriscam, quem mais investem, muitas vezes levando projetos à prática sem qualquer apoio ou remuneração, por seu risco e consequência, sendo presos por ter cão e por não ter. Programar, fazer coisas é isto. Como é que se programa foi uma das questões que o Manuel me colocou. Não posso dar uma resposta taxativa, porque qualquer receita se revela infrutífera e o que funciona num lugar não funciona noutro. Acho que se pode dizer que há duas questões a ter em conta. Talvez se possa dizer que são dois eixos cruzados, um horizontal e um vertical. Correspondendo o horizontal a um contexto, um panorama do que se faz no meio e que envolve artistas, instituições, teóricos, profissionais, e uma linha histórica correspondente a um eixo vertical, onde ancoramos o autor com quem estamos a trabalhar, ou os autores. E é neste eixo cruzado, entre estas duas linhas, que vamos tentar perceber até que ponto este artista inscreveu ou tem a possibilidade de vir a inscrever uma idiosincrasia própria, uma especificidade, contribuindo para essa história com mais um ponto, com uma diferenciação. Ou podemos tentar perceber porque é que este artista não se inscreveu nessa história e por que tipo de razões. Razões estas que podem vir a ser exploradas numa programação. Passava agora à parte dos públicos, mais concretamente, e da recepção. Públicos a que chamei uma entidade múltipla e abstrata, para pôr também na mesa exemplos mais concretos. Devo dizer que, até ser diretora do Ateliê Museu, as questões do público e da recepção não faziam propriamente parte do meu campo de investigação e pensamento. Obviamente que, enquanto seres individuais, com posições irrepetíveis, porque defendo que cada pessoa e cada profissional tem uma posição irrepetível e é a partir dela que constrói uma individualidade e uma diferenciação, somos o público das exposições que vemos ou ainda noutra situação das exposições que comissariamos. Não significa, portanto, que não tivesse qualquer contacto com a dimensão do público e da recepção, até porque desenvolvi trabalhos de serviço educativo em algumas instituições e aqui mesmo na Fundação Carmona e Costa, realizei muitas visitas guiadas para públicos de diferentes idades e características. Além disso, enquanto fui professora de escultura no Arco e na Faculdade de Belas Artes, não só ia às exposições com os alunos, como promovia debates e discussões em torno das exposições visitadas. Isto para dizer que o meu afastamento em relação aos públicos era relativo, mas teve de deixar de ser relativo quando entrei para o Ateliê Museu. A primeira razão para ter deixado de ser relativo é que um museu trabalha para o público. Em vez de público, eu até talvez preferisse dizer pessoas, simplesmente. Existem diversos públicos, nomeadamente os pares, que são um público não menos importante. Eu diria até que é o mais importante no que diz respeito à validação do que fazemos, que é falso dizer-se ou ter-se pudor afirmar que não se trabalha para os pares. São eles que estão no terreno connosco e que dispõem do mesmo tipo de ferramentas que nós para aferir a consequência dos trabalhos que vão sendo realizados. Ainda neste âmbito dos pares, penso que para a maior parte dos artistas, o reconhecimento dos pares é mais importante que o reconhecimento popular ou comum, como queiramos dizer. Eu penso que isto tem a ver com um problema que o Manuel também lançou na introdução à última conferência,
tem que ver com o domínio de especialização e autonomia que o campo artístico atingiu e que cavou um fosso entre a arte contemporânea e um público não especializado, para o qual é preciso criar ferramentas, eu já vou tentar falar disso. Portanto, este domínio de especialização e esta autonomia fez com que o domínio das artes fosse considerado um campo epistémico tão válido quanto outros domínios do conhecimento, o que, do meu ponto de vista, isto é importantíssimo, embora tenha realmente cavado esse fosso. A segunda razão prosaica para ter de me envolver diretamente com as questões das audiências é que os museus têm tutelas e administrações cada vez mais pressionadas e preocupadas com o que respeita aos números. E apesar de nem tudo ser passível de ser avaliado numericamente, a verdade é que não somos totalmente imunes a essas medições. E isto porque os museus existem para pessoas, e são pessoas também não têm propósito, independentemente de fazerem uso dos dinheiros públicos ou privados. Aquilo que se poderia talvez dizer é que os museus têm de ser avaliados face às funções que estabeleceram para si, face aos lugares que criaram num conjunto múltiplo de instituições. Aquilo que quero dizer é que nem todos os museus têm de ser para massas, porque isto pode resultar numa forma de uniformização indesejável e que não poucas vezes transforma equipamentos culturais e cidades em estatísticas. O que talvez seja desejável é a particularidade, a criação de alternativas e de diferenciação para os artistas e para o público, ou os públicos. Faço um parênteses para vos dizer que há cerca de 3 semanas houve um debate entre programadores e produtores culturais onde se colocava a questão do que fazer com o elevado número de pessoas que presentemente estão a visitar Lisboa e que, em alguns casos, acabam por transformar os locais onde as pessoas vivem e trabalham em cidades musealizadas. Perguntar o que fazer com o elevado número de pessoas que presentemente estão a visitar Lisboa é uma questão oportuna, mas eu penso que só tem lugar se simultaneamente se perguntar o que fazer com as pessoas que já cá estavam, que trabalham e vivem nos lugares, com os artistas que já cá estavam e que, além de programações uniformes e blockbusters, querem e precisam de diferenciação. São questões muito complexas, porque, em parte, algum dinheiro alocado aos equipamentos culturais, nomeadamente aos da Câmara Municipal de Lisboa, como foi o Ateliê Museu, muitas dessas receitas provém do turismo. Então, se o gosto hipotético dessa entidade múltipla, abstrata e heterogénea que é o público não deve servir de barómetro para toda a programação, podemos ter em conta, eu penso, a especificidade do programa encontrado para essa instituição, tendo em conta também aquele quadro de referências históricas e contextuais de que falei anteriormente, e podemos pôr na mesa os interesses dos autores, dizendo que o trabalho de uma instituição está a ser bem feito quando a instituição não belisca em prol de outros rácios os princípios e os fundamentos artísticos que movem os autores. Além da programação, sobre a qual serei mais específica à frente, dizer que, do meu ponto de vista, a questão dos públicos e a comunicação andam de braços dados, que a comunicação interfere determinantemente no domínio da recepção. Ela é como que o interface com o público, repercutindo-se no modo como se entendem os objetivos do programa, que se traça para a instituição, o trabalho nela desenvolvido e, consequentemente, a obra dos artistas e dos profissionais que por ela passam. Esta relação umbilical abrange vários domínios e, na perspectiva do Ateliê Museu, a que vou recorrer agora como exemplo, a comunicação é pensada como domínio integrante dos outros domínios de trabalho, em vez de se assumir a mesma como a reta final de um processo de produção. Mas atenção, na minha ótica, dizer que os vários domínios de trabalho são integrantes uns dos outros não significa, por exemplo, que o âmbito da recepção e o público possam condicionar um discurso curatorial, uma montagem de uma exposição, a forma como se mostra a obra de um artista, etc.
Eu estou a lembrar-me de uma reunião que tive com a coordenadora do Serviço Educativo da Bienal de São Paulo, na altura era Stella Barberi, a qual defendia que o Departamento do Serviço Educativo e até grupos de público deviam ser envolvidos na concepção e na montagem da exposição desde o seu início. Percebendo que isso tem diferentes formas de ser posto em prática, podendo vir a ter resultados mais ou menos positivos no que toca à recepção, eu considero que a concepção e a montagem de uma exposição, tal como a obra de um autor ou o pensamento de um ensaísta, tem um caráter autoral que não deve ser condicionado. Ser apologista do trabalho integrado dos vários departamentos do museu, julgo que é outra coisa e vou procurar dar exemplos disso, tendo como exemplo o Ateliê Museu. Para isso, farei breves notas. São notas breves sobre posicionamentos de raiz, entre os quais destaco a definição do programa museológico como um equipamento monográfico, no caso do Ateliê Museu, a diversidade dos profissionais envolvidos nas ações do museu, o foco na investigação e na produção de conteúdos e, por fim, as linguagens, as ferramentas e os recursos usados na comunicação. Relativamente ao ponto 1, a definição do programa museológico como um equipamento monográfico, dizer, por exemplo, que, ao pensar o Ateliê Museu como um lugar de ensaio e de propostas curatoriais, de que falei no início, propostas curatoriais, artísticas, etc., está desde logo a dar-se um sinal ao receptor de que o museu é um lugar de investigação. Está a determinar-se o modo de aproximação que se pode estabelecer à obra dos artistas e ao espaço do museu, mais ou menos fechado, abrindo mais ou menos ângulos de leitura. Decidir que o museu tem uma exposição permanente da sua coleção, no caso de haver uma coleção, é diferente de optar por exposições temporárias, assim como desenhar um programa artístico exclusivamente centrado em Júlio Pomar ou empreender cruzamentos da sua obra com outros artistas, tem impactos na recepção e no entendimento do trabalho do museu como um trabalho que pretende atuar no contexto da atualidade, refletindo sobre ela e sobre o que se está a produzir no campo das artes. Hoje, relativamente ao ponto 2, profissionais envolvidos nas ações do museu. Convidar vários curadores para fazer investigação e exposições em torno do artista, não restringindo essa função apenas ao diretor, o que fecharia as leituras sobre uma única pessoa, influi no trabalho do museu e na recepção da obra dos artistas. O envolvimento de vários profissionais, de diferentes gerações, com diferentes estatutos e formações e experiências, e, consequentemente, a diversificação de abordagens, determina os públicos que acorrem ao museu. Dou ainda outros exemplos que vão neste sentido. Desde o início da sua atividade, em abril de 2013, faz agora 3 anos, o Ateliê Museu tem procurado promover uma série de ações que visam a abertura do museu às novas gerações de profissionais. Exemplo disso são os estágios de fim de curso que proporciona a estudantes universitários, de modo a facultar-lhes uma formação em contexto real de trabalho, os desafios a jovens autores para escreverem textos sobre arte e publicá-los, em muitos casos pela primeira vez, nos catálogos do Ateliê Museu, a parceria estabelecida com a Residência Unlimited em Nova Iorque, que permite enviar um artista português para uma residência artística nessa cidade, contribuindo para a internacionalização dos artistas portugueses, e ainda o Prémio de Curadoria de Arte Contemporânea, instituído em 2015, com a sua primeira edição e materialização no espaço do museu já este ano. Acaba esta exposição no domingo. Estes são domínios em que o Ateliê Museu assume por excelência as suas vertentes de ateliê, ou seja, de lugar de ensaio e de projetos específicos. A dimensão do espaço, a sua tipologia, a sua localização na malha antiga da cidade, a receptividade do autor a novas propostas artísticas e curatoriais, faz com que esta entidade possa ter um papel pioneiro na criação de oportunidades para profissionais que estão agora a começar, desse modo contribuindo também
para a renovação da área das artes. Considero que tudo isto são posicionamentos face ao meio e face aos públicos. Sobre o ponto 3, o foco na investigação e na produção de conteúdos. Sobre este ponto, darei como exemplo o projeto editorial. O projeto editorial é uma aposta forte do museu, que tem impactos significativos na comunicação e na recepção. Por um lado, ele é o resultado do trabalho de investigação que se está a desenvolver no museu. Por outro lado, acreditamos que criar ferramentas críticas é um dever que temos com o público, nomeadamente para encurtar o tal fosso que se abriu entre o público não especializado e a arte contemporânea. Quando se optam por fazer publicações de baixo custo, que as pessoas possam adquirir, isto é também uma opção que faz parte do nosso entendimento como serviço público. Reeditar os textos críticos do autor, voltando a trazer a de público uma parte esquecida da sua obra, a parte escrita e crítica, é também uma opção programática do museu, que tem um forte impacto no entendimento e reenquadramento da obra de Júlio Pomar, mas não só. Estas 3 publicações permitem perceber questões históricas relativamente à produção artística, à crítica de arte, à imprensa, ao sistema comercial e galerístico, à profissionalização do campo das artes. Considero, por isso, que estas publicações são também de uma mais-valia histórica. Por fim, no que diz respeito a este ponto, fazer entrevistas aos artistas, como o Ateliê Museu fez a Júlio Pomar durante os 2 primeiros anos correspondentes à abertura do museu, e agora aos artistas que são convidados, é uma forma de aprofundar, investigar e dar a perceber os princípios estéticos destes artistas. É também um meio pedagógico de formar o público e de criar as tais ferramentas que auxiliam na relação e na compreensão da obra de arte. É um investimento que consideramos ser da maior importância, porque queremos que é indispensável ouvir os artistas, que é importante o público ter acesso às suas vozes. Poderíamos dizer, portanto, talvez, que uma das opções deste museu é pôr os artistas a falar, trazendo-os para a frente. De um modo geral, a criação destas ferramentas influi diretamente na recepção por parte dos públicos, na estruturação do programa museológico, nas suas linhas condutoras e opções. Por fim, no que diz respeito ao ponto 4, às linguagens e aos recursos usados na comunicação, dou apenas um exemplo. As visitas guiadas proporcionadas pelo serviço educativo podem diferenciar as experiências que as pessoas têm no contexto do museu, fazendo valorizar, por exemplo, o saber que elas já trazem consigo. Este tipo de apoios é que pode diferenciar e valorizar a experiência das pessoas face à arte e destacá-la de uma experiência uniformizadora, massificada, que à primeira vista pode parecer muito lúdica ou mainstream, mas que, na minha opinião, não fornece alicerces críticos para além do consumo e do deleite imediatos, que também são importantes. Retomava, então, as questões colocadas pelo Manuel. Para quem se programa? Aquilo que posso responder é que pressupor que há uma tipologia de público é falso. O público é sempre uma entidade abstrata, variável, heterogénea e diversa. E na ótica do Ateliê Museu, a única regra a seguir é a de não menosprezar a inteligência e as capacidades do público. Nesse sentido, comunica-se e programa-se para todos com a mesma exigência, produzindo os materiais o mais rigorosamente possível. Programa-se para a instituição, para nós mesmos enquanto instituição, e para o artista em causa, ou os artistas em causa, respeitando as aspirações e as ambições definidas para a instituição. Temos em conta a tipologia da instituição que dirigimos, temos em conta o meio e um contexto em que estamos inseridos, aquilo que fazem as instituições parceiras, as limitações físicas e orçamentais de que dispomos, se somos uma entidade pública ou privada, etc. Ao abrir as portas, o Ateliê Museu iniciou a sua programação com exposições monográficas de Júlio Pomar,
porque entendeu que a extensão da sua obra não era conhecida. Tinham-se gerado alguns estereótipos em relação à sua obra. Tinha-se conotado o autor com 2 ou 3 momentos que obscureciam o restante percurso, o qual se veio a perceber que abriu inúmeras portas em diversos campos da atividade artística. Foi necessário desconstruir e desencerrar isso. Começou-se, portanto, com um programa de exposições monográficas, mas com a ambição de mostrar novas perspectivas da sua obra, tendo-se por isso investido em explorar núcleos e séries que não estavam reunidas, que nunca tinham sido apresentadas em conjunto e em Portugal. Para isso foi preciso fazer a investigação, iniciar a sistematização da coleção, que são trabalhos de base de um museu, mas que raramente se dá pela existência do mesmo, já que são de retaguarda. Foi necessário localizar as obras que não estavam connosco, estabelecer parcerias com outras instituições, fazer empréstimos, etc. Posteriormente, percebeu-se que, tendo uma carreira de 7 décadas e 90 de idade, o autor ficou demasiado conotado com o neorrealismo, que algumas das gerações mais novas de artistas procuraram quebrar relação, o que penso que até é natural, com a geração de Pomar, e que era preciso mostrar novas relações da obra deste autor com a contemporaneidade, procurando até as sementes que este autor deixou nas gerações seguintes. Desse modo, encetou-se um programa de exposições que cruza a obra de Júlio Pomar com artistas de gerações seguintes, estando já agendadas, além da de Rui Chaves, com Pomar, já realizada, a de Julião Sarmento com Júlio Pomar, em outubro de 2016, e a de Cabrita Reis com Júlio Pomar em junho de 2017. Mas posso dizer-vos ainda que, se optarmos por ter 3 masters, vamos dizer assim, para dar início a este programa, ele vai ter sequência com 3 artistas muito jovens, na casa dos 30 anos. Deste modo, estamos a procurar ligar Júlio Pomar com artistas que estão agora a emergir, e desse modo estamos a procurar ligar tempos. Podemos ainda ver estes diálogos ou cruzamentos do ponto de vista dos média e das linguagens artísticas da contemporaneidade, como uma exploração sobre as formas de arte que se estão a produzir no presente, sobre os caminhos que a arte pode vir a tomar no futuro, etc. Deste modo, o museu está também a proceder a um trabalho crítico sobre a contemporaneidade, a contribuir para a produção artística da atualidade, a inserir-se e inscrever-se no tempo de hoje, e assim escrever neste tempo também o nome de Pomar. Na exposição de Rui Chaves com Júlio Pomar estava em causa o desenho por parte de um escultor e de um pintor. Na de Julião Sarmento com Júlio Pomar estaremos a falar de pintor para pintor. Na de Cabrita Reis com Júlio Pomar estaremos a falar em construtores. E na exposição de Júlio Pomar com estes 3 artistas mais jovens estaremos a falar de multimédia, de todos os meios e da sua possibilidade de coexistência numa etapa histórica em que a arte e o museu se aproximam cada vez mais da vida. Gostávamos de trazer à mesa a forma como estes artistas usam, de diferentes maneiras, as linguagens artísticas e que sentido cada uma destas linguagens tem hoje no fazer da arte. É todo este tipo de problemáticas, com recuos, avanços e arcos temporais, que a programação propõe. Inserir-se no agora, produzir pensamento crítico sobre o agora, não menosprezando o percurso histórico de Pomar, nem o subtraindo do tempo que aí vem. É assim que o Ateliê Museu pensa esta programação, mas se estivesse noutra instituição, pensava tendo em conta outros parâmetros. Portanto, a programação tem em conta uma série de fatores institucionais, contextuais, orçamentais, artísticos, mas tem que ver, sobretudo, com as nossas aspirações e com as dos autores que representamos. Uma outra questão que o Manuel me colocou: como é que os projetos se levam à prática? Aquilo que respondo é que, em primeiro lugar, é preciso pessoas, tempo e espaço. E não queria deixar de dizer que um programador ou um diretor simplesmente não o são sem a sua equipa, que muitas vezes fica inclusive esquecida.
E a forma como pomos as coisas em prática revela posicionamentos éticos a todos os níveis. Na forma como se pagam as pessoas, no tempo que se lhes dá para desenvolverem os projetos, na forma como se delegam trabalhos, no modo como se respeitam os autores, como se tentam satisfazer as expectativas dos artistas, na forma como se arrisca, mas também como se mede o risco. Dizer-vos até que eu penso que há uma ética da execução e da produção, nomeadamente na forma como se escolhe gastar o orçamento. Um exemplo: remunerar as conferências, as curadorias, os textos, as produções, como faz a Fundação Carmona e Costa, mas também o Ateliê Museu e grande parte das instituições, é um posicionamento ético da maior importância no contexto que atravessamos. Além deste, posso dar outros exemplos mais técnicos. Não cobrar bilhete é uma opção ideológica do museu e tem impacto na audiência, sobretudo num museu como o Ateliê Museu, que está escondido. Mas também não é menos ético os visitantes pagarem um valor simbólico pela cultura, porque ela é um domínio de trabalho tão exigente e tão específico quanto outros domínios de atividade. É um domínio de produção de conhecimento tão válido quanto outros domínios de saber. Aquilo que eu quero dizer é que os artistas, os curadores, os produtores, os teóricos, os investigadores, os conservadores, os revisores, os designers, têm e devem de viver do seu trabalho com dignidade e, portanto, devem ser pagos por isso. Deste modo, por exemplo, as taxas simbólicas cobradas pelos museus são quase educativas e desconstroem a ideia de que a área das artes é um âmbito de divertimento. Enfim, a brincar, acho mesmo que se trata de ser preso por ter cão e por não ter. Porque, caricaturando ao extremo, se cobro o bilhete, sou presa pelo público. Se não cobro, sou presa pela administração. Mas digo que, na generalidade, é mais fácil ser-se preso por ter feito. Sobre o fazer, termino simplesmente com esta ideia. Se isso está na nossa natureza, como está na dos artistas, e eu penso que isso é evidente, não temos outra hipótese senão a de fazer. Obrigada. Estamos abertos a perguntas, ou a observações, ou a contestações, ou outra coisa qualquer que queiram poder contribuir para continuarmos perante esta riquíssima contribuição da Sara, da sua experiência, e ter desvendado um véu. Eu senti, para uma parte das pessoas, não se sabe o fervilhar que existe dentro de uma instituição e essas preocupações e as opções que são feitas sobre, sempre à procura de poder fazer ligações que sejam úteis, que sejam capazes de... Não estás sentada numa cadeira à espera que as coisas aconteçam, não é? É uma instituição que está, como de resto a Fundação Carmona e Costa e como muitas outras instituições, que estão na brecha, digamos assim, estão a querer chegar às pessoas, não é, como tu dizes. Não sei se alguém quer fazer alguma observação. Demora tempo normalmente a fazerem as perguntas, mas elas... Espero ter cumprido já as temos ali perguntas. Um voluntário. Tem aqui o microfone. Então, agradecia-lhe que falasse de pé depois. Obrigado. Gostei bastante da conferência, mas houve uma frase que, de facto, achei que é um pouco polémica e, se calhar, me refletir um bocado sobre ela. E queria saber se, de facto, acredita nisto e que consequências é que isto tem em termos práticos, e acho que tem. Disse, em precisas verbos, que para os artistas o reconhecimento dos pares é muitas vezes mais importante do que o reconhecimento do público em geral. Eu acho isto polémico e de algum modo até perigoso, porque é isto que faz com que, de facto, o sistema seja um bocado circulatório e autofágico e que acaba por, de facto, afastar cada vez mais a arte, não só contemporânea, dos públicos. E acho que não é esse o objetivo que todos nós queremos. Não era só isso. Sim. Não, eu penso, eu disse isso de facto, e preciso verbis. Eu penso que isso acaba
de facto isso é autofágico e é enfim, o Manuel Costa Cabral, mesmo na introdução da anterior conferência, falou muito nesse problema e nesse fosso que está a ser cada vez mais cavado entre o domínio de especialização que a arte contemporânea atingiu e os seus públicos. Agora, aquilo que me parece é que, enfim, também é falso dizer-se que nós não trabalhamos para os nossos pares, isso também é falso, e parece-me a mim, não querendo falar para os artistas, que para eles é importante ter o reconhecimento dos seus pares, porque são eles de facto que estão no mesmo terreno que eles. Eu penso que para os artistas é muito importante que os seus pares os reconheçam. Essa é talvez a primeira fonte de reconhecimento de que o trabalho deles está, enfim, ao nível dos outros. Agora, não quer dizer que esse fosso não esteja realmente a cavar-se, e foi por isso também que, a dada altura, eu mencionei que é preciso criar ferramentas para as pessoas, facultar-lhes documentos, informação, ajudas dentro do possível, muitas vezes aproveitando o saber que elas já têm, porque elas têm um imenso saber, e isso nós vemos todos os dias no Ateliê Museu. As pessoas têm imenso saber com elas e isso é possível aproveitar o saber delas nesse contacto com a arte contemporânea. Agora, a verdade é que há uma certa estranheza de alguns públicos em relação ao que se faz hoje e à produção contemporânea. E isso é evidente, não vale a pena escamotear esse afastamento. Isso aconteceu porque a arte atingiu um domínio de especialização e também de autonomia que acaba por ser muito importante também para o próprio campo artístico, não é? Portanto, eu não estou a querer esconder esse fosso, acho que é preciso trabalhar nele, nomeadamente, por exemplo, no contexto de um museu, fazendo crer que o museu realmente está aberto à participação, às visitas, que há ferramentas e que há disponibilidade para as pessoas experimentarem o museu e o que se lhes apresenta com diversos auxílios. Portanto, eu não estou de modo nenhum a escamotear nem sequer a dizer que ele é bom. Estou apenas a considerar que é preciso criar ferramentas e... Posso juntar mais Claro. uma observação? É um problema muito importante, acho eu. Mas, de facto, quer dizer, ninguém, por exemplo, na aprendizagem artística, quer dizer, uma pessoa que vá para uma escola de belas artes, para um centro para aprender arte, é normal que conheça a arte através da arte feita noutras épocas ou na mesma época por outros autores. De certa maneira, sendo um trabalho solitário, trabalho de artista, também é um trabalho de contágio. Quer dizer, e de grande contágio, de grande continuidade. Temos só que o reconhecimento dos seus pares, percebi a sua observação muito bem, e estou de acordo, que pode tender a ser autofágica, mas pode também não ser. Pode ser, quer dizer, é extremamente importante haver contágio, no teu caso, então é só para levantar algum problema. No teu caso, quer dizer, no caso do teu museu, que é muito especial nesse aspecto, ter à partida o dado Júlio Pomar, que é viver com o dado Júlio Pomar em termos da programação que faz, e não esquecer o Júlio Pomar, ou pôr o Júlio Pomar numa prateleira, quer dizer, no sentido de tirá-lo até dessas ideias feitas, de estar só ligado ao neorrealismo, quer dizer, as pessoas depois ganham, as pessoas às vezes ganham muitas vezes uma etiqueta, não é? Ficam etiquetados e depois parece que não têm qualquer autor, é mais sempre diverso do que aquilo que as etiquetas lhe põem, não é? Isso parece muito bom. Eu acho que se aprende muito uns com os outros também nesse sentido, não é? E o reconhecimento dos pares, só para acabar o reconhecimento dos pares que tu disseste, e aí eu entendi nesse aspecto, digamos que há um eco profissional de entendimento de pessoas que estão com o mesmo grau de problemas, por exemplo, ou com a mesma
sentirem na pele aquilo que produzir implica e que, portanto, partilham essas experiências, quer dizer, de uma maneira muito rica, se calhar em todas as áreas, em todas as profissões, quer dizer, claro. Se calhar um cientista investigador é capaz de ser reconhecido por um outro investigador de uma maneira que o público em geral não tem acesso a essa especialização que tu puseste. Sempre sabendo que essa mancha da autofagia pode ser de facto muito prejudicial, no sentido em que pescadinhas de rabo na boca, está tudo a andar às voltas e não deixa entrar ninguém nesse círculo. Tanto é prejudicial que, no fundo, estamos a assistir a este fosso, não é? Isto é evidente, não é? Mas, Sara, por exemplo, as pessoas dizem muito, por exemplo, que os textos dos críticos, por exemplo, agora entrando assim um bocado nos lugares comuns, que acho que dá muito bem, quer dizer, os textos são difíceis, ou são propositadamente difíceis, ou usam palavras que as pessoas normalmente fazem-se caros, digamos assim. É capaz de ser verdade. É verdade. É verdade. Mas, até justamente por isso, foi uma das opções do Ateliê Museu. Enfim, pensei nisto muito tempo. Mesmo esta ideia de fazer uma entrevista aos artistas convidados tem a ver com essa tentativa de escapar ao crivo e ao hermetismo do especialista. Não usar sempre o discurso. Enfim, o curador tem um discurso, a exposição é um discurso. Nós raramente, ou mesmo nunca, encontramos uma obra desprovida de toda a mediação, não é? Mesmo o público raramente encontra uma obra desprovida de mediação. Portanto, vê-a no museu, enquadrada, com um discurso por cima, que é montado pelo curador ou pelo próprio artista. Portanto, não há um contacto puro, digamos, ou um contacto não mediado do público com a obra de arte. E, portanto, há todos estes níveis de discurso que são acrescentados ou sobrepostos à obra quando ela é colocada em exposição. Os discursos ou os ensaios curatoriais são mais um nível de discurso, que muitas vezes é hermético e que é um crivo, não é? É mais um crivo. E a ideia de, por exemplo, de fazer estas entrevistas prolongadas aos artistas, são entrevistas que demoram 1 ano e meio a fazer-se, têm várias sessões, tem mesmo a ver também com esta ideia de prescindir desse crivo especializado do crítico e pôr os artistas a falar eles próprios. E, de facto, aquilo que temos visto é que isso é importante, isso é importante para as pessoas têm acesso à obra de uma outra maneira, sentem-se mais próximas do artista e isso tem tido resultados muito positivos, pelo menos eu tenho recebido ecos de que isso tem sido importante para as pessoas. E eu penso que são essas portas todas que se podem ir abrindo para que as pessoas tenham nova relação com a arte contemporânea, que é difícil, muitas vezes, é difícil. É preciso muitas ferramentas hoje em dia, digamos, para descodificar a arte contemporânea. Eu não quero dizer que ela não se possa experimentar de toda a maneira, sem mediações, sem outras mediações. Quando eu digo que é possível, é pelo menos necessário disponibilizar essas ferramentas e fazer do museu um espaço aberto, não impondo esse cunho de que o museu é uma coisa terrível, hermética. Portanto, do bom ponto de vista, é preciso desfazer um bocadinho esse halo do museu e dizer às pessoas que há diversas perspectivas, que ela tem espaço para construir a sua relação com a obra de arte. O espaço é delas, elas podem o construir, podem usar da sua experiência, do seu saber, e eu penso que fazer esse trabalho no museu é talvez das coisas mais difíceis. E falávamos há pouco, por exemplo, de Júlio Pomar, que é a figura tutelar do museu, e que me põe, por exemplo, um problema contrário. O Júlio Pomar, como sabemos, foi uma figura que foi altamente divulgada, atingiu um reconhecimento do público geral muitas vezes mais efetivo do que o dos seus pares. E, portanto, aqui o procedimento foi contrário. Foram gerações inteiras que quiseram quebrar com a de Júlio Pomar e, portanto, o difícil foi restabelecer estas relações.
para um público menos especializado, vou dizer assim para não ser, para um público menos especializado, Júlio Pomar era uma figura muito conhecida, muito apelativa. O difícil aqui foi fazer o contrário, foi religá-lo aos seus pares, querer que os seus pares trabalhassem com ele. E, portanto, foi esse trabalho, foi um trabalho contrário, foi muito desafiante para mim porque funciona para os dois lados, não é? Se há artistas que têm esse reconhecimento mais lato, outros são mais de nicho, portanto, o movimento e a dificuldade pode ir para os dois lados. Pedia que levantasses, porque senão não se ouve. É só perguntar, não será que um curador não pode monopolizar esse discurso que cada indivíduo ou do público poderá ter ou crescer ou nele, não sei. Não será que o curador não monopoliza esse discurso na construção da exposição? O curador não é neutro. O curador é sempre uma figura que faz mediação. Parte deste princípio logo à partida que estava a falar. Raramente encontramos uma obra de arte ausente de mediação, não é? E quando um curador propõe trabalhar com um artista, mesmo até a exposição até pode ser montada pelo artista, concebida pelo artista e ter só o apoio do curador ou da instituição, mas em todo caso há sempre figuras de mediação. O museu é uma mediação e, portanto, e muitas vezes tem um papel autoral, não é? Conceber um discurso, enfim, encadear obras, mostrá-las de uma determinada maneira, envolve um discurso curatorial. Claro que isso influencia o modo como as pessoas vão perceber o trabalho, sem dúvida, mas isso também envolve qualquer coisa de autoral, tem a ver com esse discurso e, portanto, eu penso que não é possível não haver esse discurso, o que agora se manipula. Eu acho que o importante era deixar algum espaço aberto para que a própria pessoa possa construir a partir de dentro, do que já tem dentro, não é? Mas há sempre mediação, há sempre um discurso sobreposto, portanto isso é puritano pensarmos que isso não acontece, não é? Miguel, levanta-te, porque senão não se ouve. O público teve Obrigado. A Casa Museu, ou Casa da Ateliê do Júlio Pomar, no ano atrasado. Portanto, se tu tens um número... Sim, assim largos números, 16 mil pessoas. 16 mil pessoas ano. 16, 17, como no ano passado um bocadinho mais. Eu considero que estas conferências são uma contribuição da Fundação Carmona e Costa para preencher o fosso que existe entre a arte contemporânea e o público. Eu, pelo menos, entendo-as assim, julgo nas conversas tipo a Maria da Graça, a Carmona e Costa, esta preocupação de abordar o problema de vários ângulos com as pessoas intervenientes para que exatamente se possa, se calhar não há respostas fáceis, não é? Mas há uma coisa que eu gostaria de trazer aqui e que senti que estava um bocadinho, como é que é dizer, não estava explicitado no teu discurso. Um museu, e a Fundação aqui também é um caso museológico, apresenta uma coisa que é perfeitamente insubstituível na arte, que é o contacto entre as obras e o público. Quer dizer, independentemente das mediações, quer dizer, a possibilidade do público ter acesso a ver face a face. É evidente que se uma pessoa perante uma pintura do Pomar, perante uma pintura mais clássica, perante uma pintura, há uma série de ferramentas de história da arte para entrar e para olhar para a pintura nos aspectos técnicos, nos aspectos iconográficos, nos aspectos etc. Põe-se o problema na arte contemporânea, perante instalações, performances, ausências de objetos, quer dizer, desde o urinol do Duchamp a outras coisas ainda mais efêmeras, ao objeto Rouvet, etc.
ficarem sem as ferramentas habituais de análise de uma pintura, não caem por base perante uma... E, portanto, a pessoa afasta-se ou diz, não, isto é entretenimento, ou isto é tirar poeira para os olhos, inclusive, não é? Ele não sabe fazer nada, não é? E está a pôr esta coisa aqui, e eu não tenho a capacidade de ter uma emoção estética, agora voltamos a estes conceitos antigos, perante, se calhar há pessoas que já conseguem ter uma emoção estética perante o urinal do Duchamp, mas quer dizer, mas agora, que emoção estética que o museu promove? Mas vamos lá ver, os problemas, quando uma pessoa se depara com um problema, isso é uma reação. E é importante dizer às pessoas que, se elas não conseguem compreender, mas se a obra as interroga, isso é uma relação. Mas a obra pode nem sequer interrogar, ser indiferente. Mas se a obra, enfim, se a obra coloca um problema à pessoa, nomeadamente de compreensão e de relação, ela já está a fazer qualquer coisa. E então é preciso pegar nisso. Eu parto sempre deste princípio, obviamente que, e eu também falei disso, o trabalho desenvolvido por uma instituição, ou uma exposição, ou uma obra de arte, pode ser inócua, pode não fazer nada, e então a pessoa também é livre de sair e ter essa posição, não é? Isto não me faz nada. Mas eu parto sempre do princípio que, se esta obra me coloca um problema e que, se eu não a compreendo, se ela é um muro para mim, ela já me está a fazer qualquer coisa, e, portanto eu vou à procura de perceber, e eu não compreendo toda a arte contemporânea. E, portanto, quando alguma coisa me provoca um mal-estar, no sentido de eu não compreendo, eu não percebo, eu não consigo entrar nisto, ou não aceitas, ou não aceito, então eu também estou a ter uma reação, e, portanto, eu também tenho por onde desbravar. E aquilo que eu penso é que, enfim, há imensas ferramentas, a história da arte é uma ferramenta, os catálogos são uma ferramenta, as visitas guiadas são uma ferramenta, quando são bem feitas, bem guiadas. Portanto, aquilo que eu penso é que as tabelas das obras, muitas vezes há tabelas descritivas, portanto, as conversas, as conferências, todas as ações que rodeiam uma exposição, as formas de comunicação, tudo isso são essas tais ferramentas, essas tais portas que se podem abrir para as pessoas para desencadear uma relação. Obviamente que o museu, mesmo que faça uma visita guiada altamente competente, não consegue proporcionar a uma pessoa as ferramentas que ela não adquiriu durante uma vida e que as pessoas que estão nesta área a estudar há 20 ou 30 anos têm consigo, não é? Mas o museu é uma porta de entrada. E eu penso que é isso que, mesmo aqui na Fundação Carmona e Costa, isso acontece aqui, não é? A primeira porta está feita, a primeira porta está aberta. As pessoas entram e têm uma maneira de se relacionar com isto. E depois há outras. Eu próprio fiz imensas visitas aqui na Fundação Carmona e Costa, até sempre que há uma exposição aqui, há conferências, conversas para que exatamente hajam outros acessos. Mas não substitui também, ou completa, a vivência da própria obra. Que pode ser repulsiva. Pode ser, não é? Que pode ser repulsiva. E pode dizer isto não me diz absolutamente nada. Mas pode ser que numa segunda vez já diga. Há um outro assunto que é interessante, que é o assunto das instituições da legitimação. Não é? Quer dizer, uma instituição legitima, de certa maneira, quem lá põe. Quer dizer, uma pessoa que aparece no museu, seja no MoMA, ou seja no Júlio Pomar, ou seja na Fundação, vem marcada por uma espécie de papel de autenticidade, não é? Quer dizer, é um artista, é uma coisa. E isso também, as pessoas põem muitas perguntas e muitas... Por exemplo, no caso da Júlio Pomar, a exposição dos Chaves com o Pomar, se as pessoas que estão aqui viram a exposição, é uma exposição clássica. É uma exposição de escultura e desenho para os quais há ferramentas de análise, digamos, tradicionais, entre aspas. A atual exposição do prémio de curadoria, do prémio de curadoria da Fazenda já é completamente diferente. Já é uma exposição que remete para um determinado tipo, não do valor facial
das obras, mas para o conjunto das obras e da relação entre si, não é? Quer dizer, e aí, por exemplo, era interessante ver como é que os teus públicos reagem a uma e reagem a outra. Quer dizer, são públicos diferentes. cá está, os públicos. Para começar, são públicos diferentes e é por isso que eu digo que o público é sempre abstrato. Aquilo que posso dizer é que, no caso, por exemplo, da exposição do Rui Chaves com o Júlio Pomar, eu não sei qual é que legitima qual. E não sei até... Enfim, a legitimação é mútua, em diferentes vertentes, a legitimação é mútua. Não é verdade que a exposição tenha sido tão pacífica, porque as pessoas, a primeira coisa que diziam é que não compreendiam porque é que a exposição se chamava Desenhar e porque é que as obras em ferro eram desenho. E, portanto, isto até para dar o exemplo de como é que o museu pode também ser formativo nisso do que é arte contemporânea. E foi por isso que insistimos muito que, nas visitas, nos materiais que fizemos, que se pode desenhar com todos os materiais. Por exemplo, isto é importante, tivemos público que nunca tinha ido ao museu. O Chaves desenha no ar. Ele próprio diz muito, ele disse num dos textos, eu vou desenhar no espaço, com o ferro, como o Pomar desenha no papel, com o carvão. Portanto, isto, por exemplo, eu penso que explicar isto às pessoas é importante e isto faz com que as pessoas, numa próxima instalação, provavelmente possam compreender outras coisas. Portanto, é todo este trabalho que é preciso ser feito, não é? Com continuidade. Mas estávamos ainda a falar de legitimação. Eu penso que aqui a situação foi um vai e vem, foi uma dupla legitimação e obviamente que não escolhemos os 3 masters, como eu digo, inconscientemente, não é? O Rui Chaves na área da escultura, o Julião Sarmento na área da pintura, o Cabrita Reis numa área mais lata da construção ou das instalações, que o Pomar também fez, portanto há sempre uma relação com a obra do Pomar, porque este equipamento é monográfico, mas provavelmente nesta programação logo a seguir, que são 3 artistas de 30 anos ao mesmo tempo, provavelmente a legitimação virá mais do lado do Pomar para os mais novos. Mas, por outro lado, os mais novos beneficiam do peso e da figura tutelar do Júlio Pomar. Portanto, estes processos de legitimação são uma coisa para os dois lados, funcionam, é um movimento duplo. É unívoco. Vai para um lado, vai para o outro. Portanto, agora, isto é preciso ser feito com muito cuidado, porque eu vou tentar dar um exemplo mais concreto. Se eu expuser ao lado de Júlio Pomar um artista que tem desenhos muito semelhantes aos dele, e eu já os vi, provavelmente eu estou a fazer andar o artista mais novo para trás no tempo. Portanto, eu não posso fazer isso, porque eu vou fazer com que o artista mais novo se prejudique, ele vai recuar no tempo. Mas se eu provavelmente mostrar o Júlio Pomar com estes artistas mais novos, que abordam o corpo, os meios e as temáticas de uma outra forma, portanto, se eu não colar as abordagens, provavelmente o que eu estou a fazer é trazer o Pomar para a frente. E, portanto, eu tenho que fazer isto com muito cuidado e medir estes gestos com muito cuidado, sob pena de não se prejudicarem os artistas, não é? E, obviamente, que eles também, são eles também que têm uma palavra a dizer, não há aqui... São desafios, tudo. São desafios, mas mesmo os desafios têm que ser lançados com muito cuidado, porque senão, em vez de estarmos a fazer um projeto específico com um desafio, a criar novas abordagens, aquilo que estamos a fazer é fazer recuar as pessoas, e isso é perigoso e é prejudicial. Portanto, são esses gestos que nós andamos sempre a aferir com muito cuidado, a testar com muito cuidado. E é tudo isso que faz parte, enfim, da programação e do trabalho de investigação. Não sei se fugi um bocadinho à questão ou não. Tu estás a ter intenção de trabalhar com artistas internacionais ou só artistas nacionais? Para já não. Para já não vai haver artistas internacionais. Falta o peeling.
temos constrangimentos orçamentais, mas também não é só isso. Neste momento eu acho que é importante trabalhar. Este museu é muito pequeno, tem uma tipologia muito específica, é um lugar de projetos específicos. Queremos, como disse, inscrevê-lo num trabalho do agora. Não ser uma casa-museu no sentido, eu não tenho nada contra as casas-museus, não ser uma casa-museu no sentido de só abordar a coleção daquela maneira fechado. Mas eu acho que há muito trabalho a fazer aqui e gostava de continuar mais um tempo. Não há mais questões, eu se calhar colocava ainda outra questão. Não queria ser provocador. Acho também discutível a sua afirmação das últimas, mas chega outra anterior, se calhar não ia monopolizar. Esta afirmação, agora que fez há pouco, de que se expusesse um artista novo, com desenhos, novo ou não, com desenhos muito semelhantes ao João Tomar, que seria fazer recuar esse artista no tempo. Não vejo completamente bem assim as coisas, porque, exatamente, acho isso discutível. Enfim, estou a falar numa situação muito hipotética. Talvez eu tenha alguma coisa na cabeça que... Estou a falar numa situação muito hipotética. Poderia fazer recuar. E eu julgo que isso é perigoso, não quero dizer que fizesse. Eu mais do que recuar era colar a estética do Tomar, quer dizer, Isso que era pior. Não havia interesse nisso. Não. Se tu puseres as combine paintings, o Rauschenberg ao pé das combine paintings do Tomar, é capaz de não fazer muito sentido, não é? Confere uma estética completamente. Isso é outra coisa. Agora, dizer que recuar é diferente. Posso fazer recuar, não é? Até inconsciente, até sem querer, involuntariamente, não é? Até porque Estou só a dizer com uma intemporalidade de trabalho. Estou só a dizer que é preciso ponderar sempre, pensar bem, não é? Sara, e as relações não é sempre anedóticas ou caricaturais, não é? Quer dizer, não pode ser risquinhos no ar, são risquinhos no papel. Claro, Não. claro. Quer dizer, pode haver uma relação Claro. que atinge outras maneiras. Outras Por exemplo, dimensões. falaste há bocado de um jovem, por exemplo, que trabalhasse sobre o corpo. Tomar é um artista interessantíssimo para trabalhar sobre o corpo. Quer Claro. dizer, porque ele desenhou muito o corpo. Foi isso E que tem trabalhámos de ver- agora, nesta Exatamente. exposição Portanto, passada. poderá não ter a expressão de uma pintura, não é? E ter uma expressão de uma performance. Ou mesmo, inclusive, de um movimento, de um bailarino, ou de uma, não é? Da dança contemporânea. Essa será para a Maria José Fazenda depois. Mas quer dizer, não é? Poderia ser uma coisa de outro. É engraçado abrir a perspectiva de que o terreno pode ser ad infinito, não é? Às vezes pode até falhar completamente. Pode falhar completamente. Como E tu eu, disseste, o risco pode ser fatal. Quer dizer, de repente é um grande trambolhão porque não deu nada. Ou foi. enfim, tudo isto, estamos a pôr aqui hipóteses que são hipóteses, não é? Não estou a dizer que isto acontece e preferimos sempre que não aconteça. Estás para as 8. Sara, não sei se há mais alguma pergunta, mas eu queria. Se calhar lançava ainda outra, porque eu sozinho. Então lance lá a última pedrada. O público não está com muita gestão. Que era aquela de cá. Também tenho dúvidas, de facto. E para quem é que isso é mais importante, essa necessidade? Falou na questão aí no meio da sua intervenção, da questão em relação ao João Tomar, que foi, no caso, quase o único que tem grande reconhecimento público em geral, mas se calhar não tem um reconhecimento tão grande entre os pares. Pareceu-me que há aí alguma necessidade agora de religar, usou até a expressão, religar com os pares. Quer dizer, quem é que é essa necessidade? É do próprio João Tomar ou é do curador, da visão que o curador tem? O importante é ter o reconhecimento do público em geral ou ter o reconhecimento dos pares. O que é mais importante? Enfim, quando eu estou a falar em religar, falo sobretudo do agora, não é? Religá-lo ao tempo do agora. Ele está a trabalhar, ele é um pintor moderno, mas também da contemporaneidade. Só que, naturalmente, que com um pintor que tem 7 décadas de trabalho e 90 de idade, há sempre isto também é histórico, isto não sou eu que estou a inventar, não é histórico, muitas gerações, enfim, até por questões de vanguarda e de se afirmarem, rompem com as gerações anteriores. Isto é histórico quase, é natural, é mais que compreensível. E a verdade é que muitas vezes são as gerações mais novas
na qual eu me insiro, que se volta a interessar pelas gerações anteriores. E, no fundo, é esse trabalho que nós estamos a tentar promover, agilizar. Enfim, antes do Ateliê Museu abrir, não estávamos a ouvir falar tanto do Pomar, não se sabia o que é que ele estava a fazer neste momento. Enfim, quando se abriu o Ateliê Museu, o meu pensamento, a minha intenção foi esta, ligá-lo ao tempo de agora, aos pares de agora, ao público de agora, e dar a perceber que ele está ativo, que o museu está ativo nesse sentido, quer se inserir na produção contemporânea. Não sei se respondi. Não respondeu. A questão mais difícil, o que é mais importante, se é o conhecimento público geral ou o conhecimento do espaço? São as duas importantes. Eu acho que não é importante extremar essa... Isto aqui foi um apontamento... Resposta politicamente. Exato. Talvez. O público às vezes também tem que ter... Eu acho que a resposta está correta, porque eu acho que como artista é tanto importante o reconhecimento do público como o reconhecimento dos pares. Muito importante. Os elogios dos pares são importantes, porque dão incentivo para continuar, porque é bom quando um artista elogia outro artista e que não há ciúmes ou que não há... Quer dizer, que há essa coisa espontânea. Eu acho que é importante. É como nos outros domínios da atividade. Os cientistas são, em primeiro lugar, legitimados por outros cientistas, não é? Os filósofos, os músicos, tem a ver, sobretudo, com a especialização das suas linguagens. Os músicos são, em primeiro lugar, compreendidos e legitimados pelos músicos, os cientistas pelos cientistas, os filósofos pelos filósofos. Portanto, isto também não é mal, não é? É natural, é humano, não é? Os pares autorreconhecem-se. Foi só que, enfim, eu só estou a chamar até a atenção é pela negativa. Não vale a pena dizer é que não se trabalha para os pares, que isso também não é verdade. Foi só uma chamada ao contrário, uma chamada de atenção ao contrário. Eu julgo que chegamos. Eu só queria pôr uma coisa pequena que gostei muito, quer na primeira sessão, quer na segunda, e queria dizer, uma das coisas que são muito... Portugal é muito deficitário, o ambiente português é muito deficitário, é na memória. E as coisas, nós esquecemos muito depressa, as coisas andam e rapidamente se mete tudo dentro, ou como uma etiqueta ou no caixote de lixo, não é? E acho que, ao ouvir o Jorge Silva Melo fazer este elogio público que ele fez a Lara Alves, por exemplo, e as pessoas ficarem assim, onde é que ele descobriu como é que era, e a Lara Alves estava metida para o teatro comercial, ou tu trazeres de mão dada o Júlio Pomar para a frente, não quer dizer que ele fosse, não é no sentido comercial, mas é no sentido de um autor que pudesse estar já arrumado e etiquetado, não é? Quer dizer, não é o realista. Não, trazê-lo, uma pessoa viva, uma pessoa que está... A Lara Alves não está, mas quer dizer, vivo. E, portanto, acho que é muito importante, se houver maior incidência, maior capacidade de olharmos para a nossa própria história e para os nossos próprios valores. Há imensos valores portugueses que estão completamente desprezados, completamente no design. Eu lembro-me disso na Fundação Gulbenkian, quando o Sebastião Rodrigues foi trazido para a frente, estava tudo perplexo. Quer dizer, como é que é este homem, que, com esta obra tão importante, esquecido, metido metade dos livros que estavam apresentados nas exposições, Sebastião Rodrigues, como é que é possível? Portanto, este sentido. E é muito importante, eu acho, para a compreensão e o preenchimento do fosso da arte contemporânea em Portugal, haver a ligação à memória, a ligação ao passado. Não sei, portanto, continuam bem as conferências de Carmona e Costa, na minha opinião, e vamos ter com o José Manuel Costa, na próxima sexta-feira, o cinema, quer dizer, que é um ponto muito... Maneiros de Oliveira, não é? Toda esta... Pedro Costa, e o Leitão Barros, e as coisas todas passadas. Portanto, muito obrigado.